E aí, gente, tudo bem? Então, chegando no nosso exercício de número 28, página 93 do nosso livro do IES, beleza? Então, nesse exercício aqui, eu vou estar dividindo ele em 5 partes, tudo bem? Para a aula não ficar grande igual foi no exercício de número 26 que a gente viu, tá bom? E esse exercício eu vou botar uma parte para cada letra e na última eu vou estar fazendo ele todo de uma vez no GeoGebra para você estar acompanhando mais umas dicas que eu vou estar dando quanto a essa parte de função exponencial, tudo bem? E, então, vamos começar lá, tá bom? Então, a primeira parte é só a letra A, tá ok? Então, vamos embora. Faça o gráfico de cada uma das funções seguintes, destacando a raiz, se houver, e o conjunto imagem. Então, a primeira coisa aqui, o autor vai botar a raiz se houver. Ele já está se referindo se houver raiz real, tá bom? Ela vai ter raiz, mas os tipos de raiz a gente vai ver mais lá para frente quando a gente estiver falando na playlist de números complexos, beleza? Então, por enquanto, quando a raiz ela não é real, a gente considera que ele não tem raiz. Mas não é que não tem, tá bom? Mas real ela não existe, de fato, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que é raiz. Então, vamos pensar o seguinte. Temos aqui o nosso eixo x, tudo bem? E aí vem a nossa função. E a nossa função, ela passa pelo eixo x. Os locais onde ela toca no eixo x, a gente chama de raiz. Tudo bem? Então, ou seja, todos os valores de x em que ele toca lá no eixo x, esses valores são chamados de raízes, tá bom? Pode ser uma, duas, três, não importa. A quantidade de vezes que ele toca lá no eixo x é a nossa quantidade de raízes. Em especial, agora nós estamos falando das raízes reais. Tudo bem? Então, dito isso, vamos para a segunda parte que o exercício ele vai pedir para a gente dizer o que é o conjunto imagem também da nossa função. Então, ou seja, se você já assistiu a playlist 2, né, que trata sobre funções, você já sabe muito bem do que eu vou falar agora. Se não, assiste lá, porque eu só vou dar uma pincelada do que é a imagem. Então, ou seja, nós temos o nosso conjunto que parte dos nossos elementos. Esse conjunto que parte dos nossos elementos, ele é chamado de domínio. Tudo bem? O nosso domínio. E ele vai encontrar um outro conjunto que tem os elementos y, que ele é chamado de contradomínio. E dentro desse contradomínio tem um conjunto chamado conjunto imagem. Então, presta atenção. E daqui do x para o y, o que leva para cá é a nossa função, é a nossa regra, é a nossa lei, tudo é a mesma coisa. Então, ou seja, do meu domínio parte uma função que vai levar para o meu contradomínio. Em especial, dentro desse contradomínio, vai ter um conjunto chamado conjunto imagem, tá bom? É dentro desse conjunto imagem que tem as minhas transformações. Você vai entender agora. Por exemplo, esse meu domínio aqui, no caso dos nossos exercícios, ele é o meu conjunto real. E por eu sair do meu conjunto real, eu estou chegando também num conjunto real. Por isso que, normalmente, quando você vê as funções, elas são representadas dessa maneira aqui. F de R em R, ou seja, de reais em reais. Claro que mais para frente você vai encontrar funções também desse tipo aqui, ó, natural em inteiro. Tudo bem? Mas no nosso caso aqui, eu vou partir da função do real, que é o meu domínio, e vou chegar no meu contradomínio, que também é um conjunto dos reais. E dentro desse conjunto, esse conjunto imagem é onde tem todas as transformações essa f de x aqui, tá bom? Ou seja, existem números que não fazem parte da minha imagem. Eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, a função x ao quadrado, a clássica aqui, no meu caso. Quem seria meu conjunto imagem? Meu conjunto imagem são os reais não negativos. Tudo bem? Por quê? Porque nunca aqui, ó, eu vou conseguir sair daqui um x ao quadrado e encontrar um número negativo. Nunca vai ter. Tudo bem? Eu vou encontrar zero e somente números positivos. Então, ou seja, o meu conjunto imagem é os reais não negativos da minha função x ao quadrado. Apesar de que
todo o conjunto real pode ser inserido aqui dentro, no conjunto imagem, não. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai estar trabalhando. Então, vamos começar já resolvendo aqui o exercício. Então, a minha letra A, para que eu encontre a minha raiz, ou seja, da minha f de x igual a 2 elevado a x menos 2, o que eu disse? A raiz é quando toca no x. Então, ou seja, x é igual a 0. Perdão, a minha f de x é igual a 0. Então, para que eu encontre a minha raiz, eu preciso encontrar uma f de x que seja igual a 0. Então, o que eu simplesmente faço? Igual a 0. 2 elevado a x menos 2 é igual a 0. 2 elevado a x é igual a 2, ou seja, 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, tudo bem? Então, ou seja, o meu x é igual a 1. Então, ou seja, se eu colocar x igual a 1, aqui, ó, acompanha aqui, ó, x igual a 1, então, ou seja, 2 elevado a 1, 2, 2 menos 2, 0. A f, então, de 1 é igual a 0. Vou pegar aqui a borracha. Então, ou seja, significa que se a f de 1 é igual a 0, x igual a 1 é raiz da minha função. Tudo bem? Então, já encontramos a raiz da nossa função. Então, eu vou estar desenhando aqui o gráfico da nossa função, para que você possa ver aqui o conjunto imagem dela. Beleza? Então, ou seja, o que eu vou fazer? Assim como a gente fez nos exercícios lá, 26, eu vou estar pegando principalmente os pontos críticos, né? Os pontos que eu já sei que vai mudar aqui a minha função. Então, ou seja, eu vou usar o ponto 0, usar o ponto 1 e 2 aqui para você ver. Então, quando x é igual a 0, ali, vamos fazer aqui a conta aqui bem devagarzinho, né? X é igual a 0, ou seja, 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1, 1 menos 2, menos 1. Quando elevado a 1, a gente já viu que 1 é raiz, então 1 é 0. 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 4, 4 menos 2, 2. Então, já fiz aqui mais ou menos uma tabelinha. Então, eu sei que quando x é 0, y é menos 1. Quando x é 1, y é 0. Então, ou seja, aqui é uma raiz, né? E quando x é 2, né? Perdão, aqui, isso, x é 2, aqui está 1, aqui está o 2. Então, minha função passa por aqui. E agora vem o meu pulo do gato. Como é que eu vou descobrir qual é o meu conjunto imagem? Presta atenção aqui, camarada. Meu conjunto imagem eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Lembra que a nossa professora lá do ensino médio, ensino fundamental, ela falava que existe uma ordem para eu resolver as minhas expressões? Então, primeiro, nas expressões eu resolvo radiciação e potenciação. Depois eu resolvo produto e divisão. E depois eu resolvo soma e subtração, ou o que estiver vindo primeiro, mas respeitando essa ordem. Não era à toa. Por quê? Porque o que manda na função de exponenciação é a própria potência, ou seja, é a potência que mais varia dentro dessa função. Então, ou seja, quando eu vou resolver, se eu estou dando prioridade para resolver a potência primeiro, não é à toa. É por quê? Porque a potência é ela que está definindo realmente o comportamento principal da função. Então, ou seja, como essa minha função eu consigo anular ela ou deixar ela bem próximo do nulo, o meu próximo tema é que eu vou ver como ele está mudando a minha função. Vai entender agora na prática. Eu disse foi o seguinte, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a x menos 2. Ou seja, quando esse termo aqui ele fica muito próximo do zero, repara uma coisa, resta para mim o menos 2. Ou seja, quando é que esse termo aqui vai estar bem próximo do zero? Quando eu estiver usando termos bem negativos, tipo menos 1, menos 2, menos 3, menos 20. Ou seja, se eu botar aqui, por exemplo, ó, menos 10 no lugar do x, significa o quê? Que é 1 elevado sobre 2 a 10. 2 a 10 é 1024. 1 dividido para 1024. Faz isso na sua calculadora aí, quanto é 1 dividido para 1024, 1 dividido para 2048. Você vai ver que são sempre valores muito próximos do zero, mas nunca, de fato, chegam a zero.
Então, é isso que eu estou te falando. Então, ou seja, a minha função ela vai ficar próxima aqui, a gente traça uma linha de menos 2, ou seja, ela vem próxima aqui do menos 2, ela passa pelo menos 1, passa pelo 1, passa pelo 2 e vai embora. Essa aqui é o gráfico da minha função f de x. E esse dado aqui, ele é muito importante, por quê? Porque se eu sei que ele chega bem próximo do menos 2, mas ele não chega a menos 2, por que ele nunca chega a menos 2? Porque 2 elevado a x nunca vai ser zero. Sempre vai ser valores muito, muito próximos de zero, mas nunca de fato é igual a zero. Então, ou seja, significa que a minha imagem é um conjunto y, né? Porque eu já estou trabalhando aqui, né, dentro do eixo y, né, porque, por exemplo, ó, se eu estou pegando os valores de x aqui, os valores de imagem eles estão aqui, ó, nesse eixo de cá, tá bom? Do y. Então, ou seja, o meu y ele pertence aos reais. Lembra que eu falei logo no início da aula? Qualquer coisa, volta aqui o vídeo, tá bom? Tal que y é maior que menos 2. Então, ou seja, a minha imagem é menos 2 para cima. Então, ou seja, esse y aqui, ó, tá vendo? O meu conjunto, a minha função f de x, ela tem este comportamento aqui, ó. Ela não consegue atingir nenhum valor abaixo de menos 2 e o menos 2, inclusive. Ela nunca vai ser igual a menos 2. Ela vai ter valores bem próximos. Então, eu posso dizer dessa maneira, o meu conjunto imagem, são valores de y que pertencem aos reais, tal que y é maior que menos 2. E a raiz que a gente já viu, a raiz da nossa função é x igual a 1. Então, está aqui a resposta da letra A. No próximo vídeo, então, vamos resolver a letra B. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Se ficou confuso, deixa aqui nos comentários ou procura a gente lá no Telegram, tá bom? Forte abraço.